Olá, meus amados, amadas do Senhor. Graças a Deus por mais um momento aqui que podemos conversar da palavra do Senhor. Como é bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Obrigado porque você se inscreveu, por fazer parte deste grupo de condutos de bênçãos para levar o máximo de pessoas possível a palavra do Senhor. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, a sua família. Se inscrevam, deixe o seu like, coloque aí como você pode ter todas as vezes para ser avisado aí de cada conteúdo novo que a gente postar, que você possa, em nome de Jesus, ser luz e bênção onde você for. Que este canal possa te ajudar em tudo aquilo que você precisa para a sua salvação, mediante a luz, aqui ó, da palavra do Senhor. É a única, amados. É o único mapa para minha e para a sua salvação. Essa é a carta de Deus para mim e para você, para que nós possamos, com oração, juntos, podermos entender o que o Senhor tem nos dito. Certo? E hoje vamos falar de Provérbios 17, 23. Vocês sabem que este livro é extraordinário e traz sabedoria, traz conhecimento, experiências que Salomão viveu. E ele pôde nos deixar iluminados pelo Espírito Santo para que a nossa vida seja muito mais feliz e bem-sucedida do que ele foi, né? Do que tudo que ele passou, certo? Vamos orar antes de começarmos? Santo Eterno Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, abençoe a cada um dos teus filhos que aqui se encontram e que se inscreverão ainda, iluminados e guiados pelo teu Espírito Santo, para que juntos, Pai, cresçamos em número, mas não para a nossa glória ou honra, mas para a honra e glória do teu santo nome. Eu os entrego em tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor conhece onde cada um deles mora. Que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre cada um dos teus filhos aqui. E que juntos possamos aprender mais e mais do que o Senhor tem para nos ensinar. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, olha só, Provérbios 17, 23 diz o seguinte: um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. O que quer dizer isso? Ao tirar do peito, ou seja, governantes, juízes e testemunhas precisam, amados, de ter um grande caráter, porque do contrário, eles se defrontarão com muitas tentativas de comprar os seus favores. Entende o que esse verso quer dizer? Com o objetivo de perverter a justiça. É o que hoje nós temos visto, você não tem visto? O que mais a gente vê nas notícias, o que mais a gente vê nos jornais? Corrupção daqui, corrupção de lá. Como que aconteceu isso? Pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham em tribunais, são comprados porque não tem caráter. A palavra de Deus está dizendo: governantes, juízes, testemunha, todo tipo de seres humanos que não têm caráter são comprados. Olha só, homens justos nunca são movidos por tais ofertas. E é difícil, viu? Nos dias de hoje está difícil de ter homens movidos, justos, movidos pelo poder de Deus para não ser pegos nessa armadilha do maligno. Porque mais os homens perversos, amados, aceitarão presentes em segredo e outros. Olha que triste. E eles receberão presente de outros e subverterão a justiça e o juízo para adquirir o quê?
seus abomináveis salários de injustiça. Você tem conhecido isso muito nos dias de hoje? É só o que a gente ouve falar, né? Para onde a gente vai, tem suborno, tem todo tipo abomináveis de salários de injustiça. Os presentes aqui mencionados, amados, são subornos. Esses presentes que o verso diz que o homem guarda no peito são subornos, um pagamento para corromper uma pessoa e induzi-la a agir no interesse do doador. Olha que coisa triste, mudando a lei ou pervertendo o juízo. Isso é terrível de podermos ver que é o que mais tem hoje. Que coisa triste o nosso Deus, o nosso Criador, testemunhar tantos e tantos homens que deveriam ser dignos, né, de honra, mas infelizmente não tem um pingo de caráter. Olha só, pela sua natureza, subornos sigilosos, pois a revelação do mesmo conduzirá a severa punição, tanto para o doador quanto para o receptor. Os dois são terríveis, tanto para o doador como para o receptor. Por este motivo, amados, eles serão escondidos no peito, sob a roupa, para uma transferência muito privada. É isso que aqui tem dito, que eles escondem no peito para esse motivo, né? Porque é para fazerem as escondidas. Provérbios 21:14. Mas engana o homem que, ao cederem isso, eles não estão fazendo nada escondido, porque o Criador está vendo. Mesmo que muitos vivam e morram fazendo isso, ele não ganhou nada. Ele pode ter vivido as suas maravilhas aqui neste mundo, mas só foi isso. Uma grande ilusão, porque morreu perdido no pecado. E não vale a pena nada disso, amado. Nenhum lucro, por mais extraordinário que seja, nenhum lucro vale a sua e a minha salvação. Então, o homem perverso que aceita o presente é o recipiente do suborno. E é o recipiente do suborno. Ele pega o presente oferecido do seio do pagador, não é? Então, ele é o governante, ou seja, ele é o governante, o juiz ou a testemunha que está disposta a perverter o caminho do juízo por causa de uma recompensa. Já pensou que situação? Aí você diz, não há lei. Infelizmente, ela tem sido cada vez mais subornada, adulterada, comprada por pessoas que não têm nenhum pingo de caráter, que não têm nenhum temor de Deus. Então, o juiz ou a testemunha, ela perverte o caminho de muitos com esse tipo de conduta. Então, no suborno, a grande, amados, ofensa. A grande ofensa é do recipiente. Pois aquele que ocupa uma posição de autoridade é considerado uma pessoa de padrão mais alto de integridade do que aquele que está sob a autoridade. O temor de multas, aprisionamento ou mesmo digno de aplicação da pena capital são fortes motivos para o homem oferecerem dinheiro para serem liberados. Olha que situação. E se o homem só chega a esse ponto de estar vivendo levando multa ou ser aprisionado, não é para um homem digno, porque alguma coisa de errado fez. E
o que nós fazemos, porque o salário do pecado é a morte, né? Por que não morremos imediatamente? Porque o Senhor fez, Ele pagou o preço, o meu e seu, Ele levou o meu e o seu pecado. E porque ainda, mesmo aceitando o Senhor, somos pecadores e caímos, porque Jesus continua no santuário do céu intercedendo por mim e por você. Do contrário, não existiríamos. É Ele que mantém a vida que você e eu temos. Ou seja, a vida não é nossa para mim fazer dela o que eu bem quiser. Esse é o mal do século, esse é o mal do mundo. Acha que podem fazer o que bem quiser e não terá consequências, porque terá. Entende? Então, é considerado uma pessoa de padrão mais alto de integridade do que aquele que está sob o controle. O temor de multa, aprisionamento ou mesmo digno de aplicação da pena capital são fortes motivo para o homem oferecerem dinheiro para serem liberados. Olha que tristeza. Um pouco de dinheiro para escapar de uma punição, amados, parece ser uma solução simples, não é? Mas não é. Este é um engano que o inimigo utiliza para que as pessoas se afundem mais e mais na prisão que o inimigo, tem colocado. E eles têm caído como um patinho. Então, não é uma solução simples, mas é a principal maldade condenada aqui. É a principal maldade. Através da Bíblia, é o mau caráter do homem que consideraria a aceitação de tal pagamento para praticar o que é errado. E isso é abominável, é uma condenação diante do Senhor. Amados, aceitar presente é uma maneira fácil de aumentar o seu padrão de vida, não é? Mas os homens estão dispostos a lhe dar belas quantias de dinheiro motivados por medo e ganância. Mas só que porque a sua posição é uma influência totalmente corrosiva, uma influência que realmente vai somente trazer para você e para aqueles que você subornou a perdição. E essa posição é uma influência horrenda. E isso você não precisa fazer nada a não ser virar o rosto na outra direção ou alterar ligeiramente seu juízo para entender o desejo do doador. Entende? Olha como é podre essa barganha que o inimigo utiliza, leva o ser humano a fazer um com o outro para burlar, para se livrar da justiça, da lei, né? Mas olha que coisa triste será no final. Agora podem fazer, o Senhor permite que o próprio ser humano se enforque com a sua ganância, porque com o Senhor não tem barganha, com o Senhor não tem suborno. É aquilo que eu e você somos, que estaremos diante do Senhor para dar conta de todos os nossos atos, para dar conta de tudo o que eu e você fizemos. Entende? Não tem como nós nos livrarmos, não tem como nós dizermos, o Senhor não viu nada, porque Ele está no controle e Ele sabe e vê tudo. Então, amados, olha o seguinte, praticando regularmente tais transações, torna os homens ricos, né? Torna homens ricos com pouco ou nenhum esforço. É aqueles que não querem trabalhar e preferem viver de suborno e enriquecerem rapidamente, ilicitamente, do que ter esforço, né?
do que buscar enriquecer pelos meios corretos, pelos meios dignos. Então, afinal de contas, é chamado de presente porque não foi adquirido com trabalho, entende? É por isso que é chamado de presente. Afinal de contas, isso essa tal receita fácil, essa receita desse presente fácil atrai e afeta os homens. Somente, amado, somente. Você não consegue dizer, eu não serei subornado. Somente o Espírito Santo, o poder de Deus, a vida que eu e você temos com Cristo, que Ele nos dá força para resistir à atração e à atração que este tipo de conduta leva, dependendo da vida que eu tenho, com algumas necessidades, né? Porque não somos ricos, ao chegar a tal oferta, a gente infelizmente cair. Mas a palavra de Deus está aqui, ensinando para mim e para você hoje o que nós devemos fazer, o como devemos agir diante destes presentes que parece num momento bom, que vai te dar um status, né? E também te dá uma alegria falsa do que realmente obedecer ao Senhor. Então, essa receita, infelizmente, fácil atrai os homens. Para um homem perverso e depravado, isto é dinheiro adquirido com muita facilidade. Provérbios capítulo 17, versículo 8, Provérbios 18, 16 e Provérbios 19, versículo 6. Aqui temos instruções maravilhosas de Deus para mim e para você. Como termos uma conduta limpa e santa diante de Deus. Amados, Deus condenou os subornos. Deus condenou os subornos. E ele escreveu também o seguinte: também presente não tomarás, porque o presente cega o que tem vista e perverte as palavras do justo. Provérbios 23, versículo 8. Novamente, também presentes não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos. Ou seja, cega o que você viu que está errado e perverte as nossas palavras ao falarmos o que não aconteceu ou falarmos aquilo que não é verdade. Entende? Então, Provérbios 23, 8 nos alerta sobre isso. E novamente, amado, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Olha, outro importantíssimo conselho de Deus para mim e para você. Deuteronômio 16, versículo 19. E a lei inclui o caso quase que inexplicável de aceitar dinheiro para executar homens. Entende? Deuteronômio 27, 25. O Senhor já traz também essa palavra que a lei dele nos traz este alerta para que a gente não aceitar dinheiro para executar homens, executar outras pessoas. Então é impressionante, amados, que o caráter básico, aliás, que o caráter é imprescindível, que o caráter básico de governantes e juízes precisa incluir ódio à cobiça. E isso somente pelo poder de Deus. Porque, infelizmente, a gente tem essa tendência maligna de desejar o que é fácil. Então, aqui nos diz que precisamos, governantes e juízes precisam odiar a cobiça,
Jetro disse a Moisés o seguinte: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade que aborreça a avareza. Olha que maravilhoso. É esse tipo de homem, de ser humano. Homem e mulher aqui no caso, né? É esse tipo de homem e mulher que Deus procura, que Deus busca, que aborrece a avareza, que põe-nos sobre eles por maiorais, e põe-nos eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Jetro, o genro de Moisés, ensinou e deu esse conselho sábio para ele, para que ele dividisse as tarefas importantes que ele tinha ali com o povo, com pessoas que aborrecia a avareza, homens de caráter, capazes e temente a Deus. Olha que maravilha. É esse tipo de seres humanos que Deus procura e tem. Graças a Deus que ainda tem, amados. Graças a Deus que eu e você, Ele tem colocado no nosso coração o temor e a abominação à avareza, todo tipo de torpeza do pecado, né? Então, aqui seria maravilhoso se todas as pessoas eleitas neste mundo, né, para ocuparem cargos políticos e de toda a sua equipe se pautasse por este padrão. Como seria maravilhoso! Não só na política, como em todas as áreas deste mundo. Em todas as áreas importantes deste mundo, que tem pessoas que infelizmente se vendem por nada, né? Porque por mais dinheiro que ganhe, diante do Senhor isso é nada. A sua salvação vale, novamente falando, vale muito mais. Então, até do Novo Testamento, o presbítero não podia ter qualquer inclinação para o dinheiro. Entende? Justamente pois eles seriam tentados para modificar suas pregações ou juízo, para manter ou aumentar a sua receita. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e versículo 8. Tito, capítulo 1 e versículo 7. Até os presbíteros no Novo Testamento não tocavam em dinheiro, não recebia nada disso. Tinha uma pessoa especial, separada por Deus para cuidar dessas coisas, para justamente os presbíteros, ao pregar a palavra de Deus, não ser comprado com nenhum dinheiro, para falar, para modificar suas palavras, para ser tentado a modificar as pregações ou juízo, ou para com isso aumentar o seu ganho, né? E isso o Senhor aconselhava justamente. E graças a Deus a nossa igreja adventista do sétimo dia, os pastores não pegam dinheiro. Tudo é tirado pelo uma pessoa especializada para isso. Entende? Para cuidar, para justamente ele não cair em tentação. Até outra coisa, ministro sem experiência ou sucesso, ministros sem experiência ou sucesso nos negócios serão especialmente tentados. Todos nós somos tentados a comprometer a doutrina ou o juízo para perverter o favor dos principais contribuintes. A doutrina ou o juízo para preservar o favor dos principais contribuintes e os seus meios de vida. Entende? Muitos pastores modificaram esta mensagem para manter ou aumentar a frequência de suas igrejas. Infelizmente, amado. É isso que temos visto hoje. Veja bem, aqueles que têm igrejas hoje, ministros sem experiência nenhuma, mas com sucesso nos negócios, eles serão especialmente tentados para comprometer a doutrina ou o juízo para preservar o favor dos principais contribuintes e os seus meios de vida.
E infelizmente muitos pastores hoje fazem da palavra de Deus negócio, modificaram a mensagem do Senhor, modificaram para a sua própria perdição. Lembre-se disso. Modificaram a palavra de Deus, a mensagem que o Senhor tem aqui para mim, para você, para manter ou aumentar a frequência de pessoas na sua igreja. E com isso, de forma a melhorar ainda mais as suas posições e ganhos, né? É triste sabermos que, infelizmente, as pessoas têm se utilizado destes meios para ganhar dinheiro de forma ilicitamente, né? E o Senhor, Ele nos diz para que justamente isso não venha acontecer com os sinceros, os filhos de Deus, né? Precisamos, amados, pela graça e pelo poder de Deus, fazermos da palavra de Deus a minha e a sua forma de vida, a minha e a sua forma de agir diante de tudo que temos vivido até aqui. Então, o que podemos fazer para realmente ver o que está acontecendo ao nosso redor? Como aqui nos diz que muitos pastores têm feito isto, têm colocado muitos ministros sem experiência, pastores, que por causa da ganância se comprometeram nesse negócio, fizeram da palavra de Deus um negócio e tem se enriquecido cada vez mais. Samuel foi um homem de grande caráter e fé. Ele ungiu o rei de Israel, o pai de Salomão. Lembram? Este nobre homem, ele serviu a nação por toda a sua vida. Mas a seguir veremos o que o sagrado historiador escreveu a respeito dos filhos de Samuel. Olha que coisa. Então, meus amados, porém, os filhos de Samuel, infelizmente, não andaram nos caminhos do Senhor. E olha que tristeza. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. Olha que tristeza, misericórdia. Isso aqui o Senhor nos mostra que, nem dependendo de onde você e eu estamos, seja sendo filho de um ministro ou não estamos livres, entende? Não estamos livres de ser tentados, de sermos tentados a comprometer a doutrina do Senhor, a doutrina verdadeira, tornando ela falsa e perverter o juízo a favor dos principais contribuintes, né? E os seus meios de vida. Muitos pastores modificam a palavra de Deus, a mensagem verdadeira, para manter aumento e a frequência dos seus membros, de forma a melhorar cada vez mais os seus ganhos, a sua receita, ou seja, aumentar a sua renda. Samuel, ele foi um homem de caráter, amado. Então, os filhos de Samuel, eles não andaram no caminho do seu pai. Infelizmente, eles se inclinaram à avareza. E com isso, perverteram o caminho, o juízo do Senhor. Samuel, capítulo 8, versículo 3. A linguagem é uma perfeita interferência ao nosso provérbio de hoje, certo? Assim, já próximo da morte, Samuel pediu à nação para que jurasse que ele jamais tivesse recebido um único suborno. Ele não recebeu, mas infelizmente os seus filhos não seguiram o seu exemplo. Durante o exercício da sua função, ele jamais recebeu um suborno sequer. Samuel, capítulo 12, versículo 3 a 5. Então, amados, a nação que tem funcionários públicos corruptos, que aceitam subornos, é perversa. O que nós temos no Brasil? Quantos e quantos corruptos nós temos visto?
fora aqueles que nós nunca viemos a conhecer, mas que não estão livres e não estão escondidos dos olhos do Senhor. Pode ter certeza. Então Deus, ele condenou Israel por isso, em mais de uma ocasião. Isaías capítulo 1, versículo 23, Êxodo capítulo 22, versículo 12. O profeta Miqueias descreveu o nível de corrupção que incluía uma conspiração geral de suborno desenfreado que existia. E você acha que hoje é diferente? Não. Só depende, como eu digo, só depende de mim e de você. Somos livres para escolher. O Senhor, ele nos dá todos os meios possíveis e clareza para que nós saibamos os dois lados, o bom e o mal. E deixa a minha e a sua escolha. Ele não nos torna como robôs. Não, ele vai fazer assim. Você que escolhe. Não sou eu, não é ninguém, mas é você que escolhe. Então, Samuel pediu à nação para que jurasse que ele jamais recebeu suborno. E aqui, funcionários públicos corruptos que aceitam suborno é perversa. Deus condena e condenou Israel por causa disso. Então o profeta Miqueias descreveu o nível de corrupção que incluía uma conspiração geral de suborno desenfreado, mas o profeta terminou Miqueias capítulo 7, versículo 2 e 4. Aqui o profeta ele terminou a sua descrição com um aviso do juízo de Deus que estava a caminho. E não mudou, amados. Ele avisou naquele tempo e continua hoje, mais perto ainda do que a gente imagina. Desde a divisão da Europa após a Guerra Mundial até as polícias, os policiais de trânsito que recebem suborno para não lavrar uma multa, não tem escapatória. O aviso deste provérbio soa alto e claro para todas as áreas. Seja ela em que posição for, seja ela em que cargo for. Isso é para todos, seja ele quem for. Então, quanto maior for a burocracia governamental e quanto mais extenso for o desenvolvimento dela na tentativa privada, maior será o esforço de se adquirir os favores governamentais, entende? Oficiais eleitos para cargos dependem das contribuições privadas para suas campanhas, não é? Então, a tentação é maior para perverter o juízo para obter a contribuição e o voto, não é? As capitais fervem com lobistas e outros, cujos objetivos de existirem é o de empurrar legisladores para que eles lhes façam seus favores, né? A tentação para comprometimento é grande, amados. O emprego para um neto seria uma vitória familiar. Se um senador somente lançasse seu voto a favor das tarifas de açúcar, por exemplo, né? Quando um fornecedor militar oferecia para obter o máximo de contrato para a sua grande campanha, o que o médico estaria disposto a pagar para que processos de homicídio culposo fossem encerrados? Quanto um estabelecimento de ensino poderia oferecer a um membro da equipe de um senador se ele votasse um aumento significante em seu orçamento? Quanto uma família ou um amigo estaria disposto a pagar para que um presidente ou governador perdoasse a pessoa da família que estivesse na prisão?
Entende cada uma dessas perguntas aqui? Para que eu e você reflitamos sobre isso, porque a tentação para um governante é grande. Numa sociedade imoral ou moral, os presentes são oferecidos com frequência, amados. Tem que ser homem e mulher de caráter para não cair, porque as tentações, os oferecimentos são grandes e em grande frequência. É poucos que não se vendem. Então, veja bem, a corrupção existe em todos os níveis, seja eles quais forem. Existem muitos homens justos ocupando cargos altos, e por eles devemos orar. Devemos orar, não está escrito na testa, eu sou honesto, né? Mas o Senhor nos pede para orar porque existe, em nome de Jesus ainda existe, né? Por isso que ainda há mundo, porque ainda tem homens que resistem a todos esses tipos de tentações malignas. Então devemos orar por eles. Eles enfrentam tentações que você não enfrenta. E você deve rogar ao Senhor para protegê-los e lhes dar a convicção e a força para praticar a justiça. É isso que devemos orar por estes homens que são honestos e que não se vendem nem se compram pela graça e o poder de Deus, porque ainda existe, graças a Deus. A história de Balaão, amados, é uma triste história de um profeta ganancioso. Você já leu sobre ela? A quem foi oferecido uma quantia em dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Pedro chamou o profeta de louco, classificou a sua escolha como iníqua e clamou e chamou o seu suborno de salário de injustiça. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 a 16. Judas Iscariotes, o Senhor da glória, esse então, hein? Seguiu o sacerdócio. Judas Iscariotes, ele seguiu o sórdido. Ele seguiu o sórdido exemplo ao concordar em trair o nosso Senhor Jesus. Olha que coisa triste. Ele concordou em trair por suborno nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, o Salvador dele, que infelizmente pelo mero pagamento, sabe de quê? De 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Olha que coisa triste. Olha, você veja o quanto ele não dava valor e não aceitou Jesus como seu Salvador. E você sabe o fim triste que ele teve. Por que ele teve esse fim triste? Foi porque ele traiu Jesus e o Senhor fez ele pagar assim? Não, foi ele que escolheu. Foi as consequências da sua escolha. Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16. O dia está chegando, amados, o qual Deus, onisciente, ele revelará cada suborno secreto. Cada um deles que estiver escondido vai ser revelado, pois o que escondeu dos homens nunca foi oculto a Deus. Oh, glória! Aleluia! Nada, amados, na minha e na sua vida. Podemos fazer o culto, eu posso fazer o culto de você de mim, mas não vamos ocultar de Deus jamais. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, Romanos 2, versículo 16. Eles escondem seu suborno, pois temem o criticismo de homens, mais do que o temor de Deus. Olha só, eu escondo de você porque eu temo e tenho medo do seu criticismo, ou seja, da sua crítica, mas não tenho o temor de Deus. É isso que ele está dizendo. Não temos o temor de Deus, porque nós sabemos, olha só, de homens mais do que o terror do santo Deus, mas a punição que está a caminho.
a punição destes homens e todos aqueles que não deixaram, não renunciaram ao pecado. Amados, a punição destes está chegando e está a caminho e excede em muito qualquer coisa que o homem possa fazer a eles. Não tem como escapar. Deus abençoará aquele homem que sacode das suas mãos todo o presente, ou seja, que não aceita nenhum tipo de suborno. Deus vai abençoar. Isaías capítulo 33, versículo 15 a 16. O homem que não recebe suborno contra o inocente, amados, ouça bem, nunca será abalado. Nunca será abalado de forma alguma. Ele habitará no santo monte de Deus. Oh, glória! Você que não aceita suborno vai habitar no santo monte de Deus. Salmo capítulo 15, versículo de 1 a 5. Ouça o chamado de Deus a Abraão. Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Assim, amados, assim também foi Paulo. Ele não ajuntaria o dinheiro que Félix exigia para libertá-lo. Paulo, ele não aceitou de jeito nenhum. Quando Paulo estava preso, Félix exigiu dinheiro para libertá-lo. E Paulo não aceitou de jeito nenhum. E o que teria quebrado uma lei divina quanto a lei humana, romana, né? Na época, Atos capítulo 24, versículo 25 e 27. Então, considerando que Paulo, ele tinha muitos amigos que facilmente poderia ajuntar dinheiro, mas apesar do que o objetivo que seria a retomada da pregação do evangelho, o apóstolo não poderia praticar nenhuma maldade para que o bem fosse realizado, entende? Mesmo que fosse para ele sair pregando. Ah, não, mas ele fez por uma boa causa. Não existe isso? Ah, fulano fez isso, mas por uma boa causa. Quantos e quantos não vi? O tempo que eu estive morando em Brasília, que tinha lá o governador e ele foi deputado, senador, sei lá o que ele era, nem me lembro mais, o chamado Roriz. Ele roubou tanto, mas tanto, enriqueceu licitamente, mas só que ele dava. E quanto mais ele dava, os pobres votavam mais e mais nele. Inclusive, há pouco tempo a mulher só não ganhou porque não tinha mais os ganhos que dava antes, né? Mas a pessoa dizia, mas eu votei nele porque ele dá. Se ele deu para mim, como muitas que eu conheço lá, que tem casas que ele deu. E votava nele justamente porque ele roubava e dava, né? Ou seja, comprava aqueles também que tinha o suborno no coração. Entende? Como a coisa, o mal cresce de tal forma devido a isso. Então, Paulo poderia ter feito isso por uma boa causa. Não vou aceitar para mim continuar pregando o evangelho, mas só que ele não fez isso. Ele não poderia praticar nenhuma maldade, nem para o bem a ser realizado, entende? Não temos desculpas. Fiz isso para salvar fulano, ou para me salvar de algo. Não, o Senhor não aceita esse tipo de situação, mesmo que seja para o bem. Se ele se absteve de toda a aparência do mal, eu e você devemos nos abster de toda a aparência do mal também. Romanos capítulo 3, versículo 8, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Mas o exemplo mais justo de todos, amados, é o do Senhor Jesus Cristo. Entende? O salmo do amor que Paulo cita ao glorificar o Filho de Deus diz isto, de que Jesus, o grande rei, Salmo 45, versículo 6 e 7, Hebreus 1, 8 e 19.
Jesus, o grande Rei. Então, glórias ao nome do Senhor. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus abençoe você e a mim, para que realmente possamos seguir o exemplo de Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo de justiça e justo em tudo que Ele fez, em tudo que Ele falou, em toda a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e Deus nos ajude a sermos justos e glorificarmos o Filho de Deus, o nosso Salvador, através da minha e da sua escolha, da nossa decisão de honrar e glorificar o seu santo nome que nós levamos, certo? Um forte abraço, Deus abençoe.